sou o Fábio Suter e aqui tem opinião. Estamos chegando hoje, quarta-feira, 3 do mês de maio do ano de 2023. Estamos chegando aqui para mais um bate-papo descontraído. Este canal tem o intuito de informar, debater e esclarecer fatos relevantes da nossa comunidade guabirubense, através de bate-papo descontraído e informal. Você pode se inscrever no nosso canal no YouTube, pode curtir, pode comentar, pode compartilhar, participe, só assim Guabiruba continuará tendo opinião. Estou recebendo nesta noite agora a vereadora do MDB, a Maria Simone Fischer, que vamos falar sobre vários assuntos, principalmente sobre os fatos que aconteceram no último dia 18 no Legislativo Municipal de Guabiruba, quando os vereadores, e aí se teve a nítida noção que não era só oposição, tanto da situação como da oposição, que estavam recebendo a visita do prefeito Valmir, que se pronunciou e depois foi só lapada nas costas. Simone, boa noite. Olá, Suter, boa noite. Boa noite a todos que acompanham aqui a tua programação, o teu programa. Sejam bem-vindos aqui também, a nos ouvir. Estamos aí prontos para responder os teus questionamentos, com relação aos trabalhos do Legislativo, aos trabalhos da vereadora Simone, durante esses anos aí de trabalho junto à Câmara. Simone, passados 2 anos e 4 meses da sua eleição, qual é a avaliação que você faria hoje do momento de Guabiruba? Já visto que nós vivenciamos uma situação quase que inesperada, quando vários vereadores, inclusive de situação, quando da visita do prefeito ao Legislativo, que pouco está comparecendo lá, quando do pronunciamento dele do Legislativo Municipal, vereadores de situação, vereadores de oposição, opinando, falando, e ele sem poder responder, porque o tempo dele já tinha sido usado. Qual é a sua avaliação que você faz, por exemplo, desses 2 anos e 4 meses dessa administração que está hoje implantada em Guabiruba? Então, Suter, eu sempre fui, desde as primeiras sessões da Câmara, tu podes acompanhar, eu sempre fui muito categórica nas minhas colocações. O Legislativo, ele não é puxadinho de prefeitura. O Legislativo, ele existe para fazer leis e para fiscalizar as ações do Poder Executivo. Eu penso que, durante esses 2 anos e 4 meses, muita coisa ficou engasgada na garganta, não só nossa, MDBistas, que somos hoje 2 partidos só na Câmara, 11 ou 15. Isso é fato. Mas a gente também quer mostrar o nosso trabalho. A gente se prontificou a isso perante a população. E eu, muitas vezes, saí das sessões desgostosa mesmo, porque tudo que a gente leva para a Câmara, seja indicação, seja requerimento de bancada, seja requerimento coletivo, ele é fruto não da cabeça da Simone, mas são reivindicações que a população faz para a gente. As pessoas que confiaram em mim, as pessoas que pretendem confiar ainda em mim, e a gente chegava lá, fazia as indicações, a gente tem até as 9 horas da segunda-feira, da manhã de segunda-feira, para fazer todas as indicações da sessão de terça. Isso é de praxe, isso é um acordo. E a gente fazia essas indicações em bancada e lá na tribuna, e a gente não recebia respostas para isso. E eu penso que agora isso meio que o balde estava cheio. Faltou aquela gotinha, e a gota lá caiu e esbordou o balde. Nós tivemos um vídeo que foi feito pelo senhor prefeito, quando dos questionamentos da população com relação à segurança nas escolas, e nesse vídeo ele falou que ele não tinha ido na sessão porque ele não tinha sido convidado. Em 25 de outubro do ano passado, ele estava assistindo a sessão, e quando teve aquele embate com a Guabiruba Saneamento, por conta de querer implantar assim, a toque de caixa a questão do plano de saneamento, e fazer as pessoas, mesmo que não tinham ligação de água, pagar por isso, ele assistindo a sessão, ele disse que faltou interesse da vereadora, eu, no caso, em participar da reunião. Suter,
Se você faz uma reunião, eu vou se eu sou convidada. Certo? Eu não fui convidada. Nem sabia da existência dessa reunião. Diferentemente, uma sessão legislativa é aberta ao público, ao povo, a quem quiser participar. Não precisa de convite. A casa está aberta, não precisa de convite. E outras coisas eu penso que já fizeram a gente pensar e muitos outros pensarem. Vereadores até de situação. Todos os anos na primeira sessão, né, 2021 foi assim, 2022 foi assim, 2023 foi diferente. A primeira sessão nossa, o prefeito não se fez presente. Eu não sei se tu recordas, Fábio, mas a primeira sessão legislativa desse ano, quem estava na Câmara de Vereadores? Os servidores públicos municipais em peso na Câmara. Porque queriam saber sobre a data base, que ia ser em março, né? Então, eu acho assim, ó, o que culminou ali mesmo com a explosão do Jair, vereador Jair Kohler, a minha também e de todos os colegas vereadores, foi o fato de que a pior coisa que tem, Suter, você está se pronunciando, que nem eu estou falando contigo agora, e você olha para mim e diz que é mentira o que eu estou falando. Gente, o que é isso? E o prefeito fez bem isso. O foco das câmeras não foram, né, mas ele ficou sentado ali, ele não podia se pronunciar, porque o pronunciamento dele foi... Ele pediu 15 minutos para expor sobre as medidas de segurança. Sim, usou 20, né, sobre as medidas de segurança e tudo mais, tudo certo. Mas ele ficou sentado ali dizendo mentira, mentira, mentira. Gente, o que é isso? E isso fez com que todo mundo se esquentasse o sangue ali. Ninguém quer ser chamado de mentiroso. E como mentira? São fatos, está escrito lá. Ele escreveu, dia 25 de outubro de 2022, dizendo que faltou interesse da minha parte em participar da reunião. Então, faltou dele o quê? Nele, eu especificamente, numa opinião muito pessoal, nele falta tudo, na minha visão. Né? Eu sou muito crítico com relação à administração, essa continuidade indo para 12 anos do PP. Nele, eu acho que falta muita coisa. Mas, olha... Quase que 90% falta tudo no prefeito Valmir Zirk, porque é um prefeito que ele não dá atenção, isso aí, lógico, para a situação, que deveria ter atenção, não dá valor para a oposição, que seria lógico, não dá atenção para a oposição, mas ele não dá atenção para as escolas, ele faz obras, né, que não tem acompanhamento, a cidade está abandonada, só existe esse danado desse parque. Então, ele não consegue administrar direito, fez cobranças irregulares ao longo do seu mandato até agora. Espero que a Justiça possa se pronunciar no futuro com relação a essas cobranças. Então, para mim, nele falta tudo. Falta tudo. Só o que ele tem, que ele consegue levar os outros, é um pouco de carisma, né? Aquela falácia e com aquela enrolação que é característica dele. Mas no restante, essa é a minha visão, minha opinião. E como opinião, posso emiti-la e expressá-la. Simone, vocês também já vêm de uma... Ele é quem começou esse embate quando ele percebeu também que você começava a se destacar um pouco no Legislativo e fazia críticas, que ele não gosta de crítica, né? Sinceramente, ele não gosta. Naquele dia lá, eu até achei estranho, porque eu nunca vi as câmeras da sessão legislativa foram até direcionadas para pegar uma parte dele. Eu assisti outras sessões, e nunca... Até baixaram um pouquinho a câmera ali para pegar ele lá. A gente via ele falando o tempo todo, mas ele não podia escutar, né? Porque estava ali. Até achei meio errado. Mas assim, ó, ele já disse que você, numa das críticas que você fez, se eu não me engano, ano passado, ele já disse que você estava já lançando sua candidatura para prefeito. Não, foi esse ano. Foi esse ano mesmo? Foi esse ano. Esse ano já fazendo esse comentário que você estava fazendo, porque você chegou a chamar a atenção, criticar em algum aspecto, né? Olha, Suter, eu vou te dizer uma coisa. Eu sempre fui muito franca, muito honesta com a relação à minha população, à minha cidade, ao meu povo, às pessoas que confiaram em mim. Eu acho que a ficha já deveria ter caído há muito tempo. O meu candidato a prefeito na eleição de 2020, ele não ganhou as eleições, mas eu fui a vereadora mais votada da cidade. Marquei história nessa cidade como mulher mais votada e como vereadora de oposição ao prefeito.
Eu tenho certeza que eu fiz votos não só de pessoas do 15, eu fiz voto de pessoas do 11 também, eu fiz voto de pessoas de outros partidos também, que devem estar saturadas com toda essa novela. Então, assim, ó, eu preciso retribuir toda essa confiança e eu estou fazendo nada mais do que o meu trabalho. Eu sou uma pessoa também de opinião, Sutter, e hoje eu tenho quase certeza das coisas que eu falo, né, de que já falei, que uma pessoa para ser o prefeito seria interessante também ser vereador, também ser legislador, para entender o papel da gente lá, para não ficar agindo como se fosse criança pequena que não tivesse, não pudesse receber um não ou não pudesse receber uma crítica. Você diria que faltou isso, então, ao Zir, que ele ter passado antes pelo Legislativo, porque eu me lembro bem que o Matias passou pelo Legislativo. Sim, doutor Luiz também. Faltou isso para o Zir, então, para ter um pouco mais de tato e sensibilidade, ou ele não aprendeu nada ao lado do Matias durante 8 anos? Fábio, assim, ó, a gente vai entrar daqui a pouco, provavelmente, nessa questão, a troco do que um prefeito recebe requerimentos, segundo ele, já falou para vários vereadores que ele tem uma pasta onde ele guarda todos eles, o vereador Ronaldo se manifestou lá, mas o que adianta? Ele não responde os nossos requerimentos. Mas ele guarda. Mas você sabe muito bem que, legalmente, ele tem um prazo legal para responder os requerimentos. Os requerimentos, eles são apresentados, eles podem ser apresentados de forma individual, de forma coletiva, eles são votados, né? Esses requerimentos, quando tem a votação pela maioria, eles têm que ter uma resposta. E aquilo que a gente está trazendo no requerimento não é um capricho da cabeça da Simone ou da cabeça do vereador Wagner, Ronaldo, Mala ou Cristiano, qualquer outro. É algo que a população traz para a gente e que vem pedir e requerer. Então, a troco de que dá as costas para a gente? Entendeu? Isso eu acho uma coisa muito infantil. Agora, Simone, se todos sabem, né, que a lei prevê esse tipo de resposta que ele teria que ter dado. Aí a pergunta, eu sou bem sincero, eu percebi durante os 2 anos que eu acompanhava pouco, hoje acompanho muito mais, até por conta de trazer os entrevistados aqui, saber o que está acontecendo, me envolvendo mais em alguns aspectos com relação a Guabiruba. Mas assim, ó, Simone, eu percebi que, diferente dos 2 anos passados, os vereadores esse ano começaram com mais afinco, com mais vontade, com mais determinação, com mais explosão, com mais questionamento. E vai ser pior. E vai cada vez ser pior, ou melhor dizendo, melhor. Isso só engrandece porque a cidade. Porque assim, Sutter, em nenhum momento o chefe do Poder Executivo pode dizer que a gente não oportunizou, né, para que mostrasse realmente que está preocupado com a nossa opinião, que está também junto com a gente para responder aos questionamentos da população. Em nenhum momento ele vai poder dizer isso. Porque eu penso que a gente esperou até tempo demais para determinadas coisas. Né? E determinadas coisas também na cidade a gente percebe, eu me sinto muito em falar isso, porque eu falo, eu vivo numa cidade, o nosso hino diz salve rico, garboso município, nós vamos cantar esse hino aí, ó, frequentemente agora, está chegando 10 de junho, rico e garboso município. E o que está se fazendo com essa cidade? Então eu penso assim, ó, em alguns momentos parece que não se quer essa parceria com o Legislativo. Essa é uma opinião minha. Eu tenho o direito de tê-la. Porque você falou já no começo, as ações, o direcionamento de algumas ações, parque municipal. Um parque, 900 mil metros praticamente de terras compradas sem passar pelo Legislativo. Nós não aprovamos a compra. Esse terreno foi comprado via um decreto de 1941, da época do Getúlio Vargas. Então, por quê? Será porque tinha receio que talvez a gente questionasse prioridades na administração? E que essa não era uma prioridade no momento, né? É um montante muito grande de dinheiro. A gente jamais vai torcer, Sutter, para que não dê certo. Muito pelo contrário, a gente sabe que tudo que dá errado para toda a cidade, dá errado para a gente também que está nessa cidade, que vive aqui, ou que trabalha aqui, ou que gosta daqui, ou que forma opinião daqui, como você também. Só que assim, ó,
a gente se sente também um pouco que desprezado. Por que que a Câmara não foi consultada? A gente tem outros projetos para compra de terreno, para escola, etc. Tal, que vão passar pela Câmara para a gente aprovar. Como é o caso do terreno do SESC, né, para o SESC para construir o complexo esportivo, e outras situações. Mas por que do parque não? Por que aquela questão, vou pegar um decreto aqui de 1941, vou me utilizar dele? Beleza. E aí como é que fica a nossa cara na frente da nossa população? Sobre tudo isso que você acabou de falar, eu fico muito feliz porque eu me sinto assim como parte de um processo de crescimento de Guabiruba em termos de liberdade, de se falar, coisa que nunca se teve em Guabiruba, todo mundo só reproduz o que era dito pelo Executivo, pelo Legislativo. E eu comecei a plantar essa semente há 1 ano, e esse ano com um podcast, eu acho que todos nós estamos começando a amadurecer com isso. Muito ainda se tem para andar nesse caminho, né? Mas eu acho que o município começou a pensar, os vereadores começaram a ver, a comunidade começou a se sentir, sabendo que hoje em dia muitas pessoas entram em contato comigo para fazer uma denúncia daqui, uma denúncia daqui, muitas vezes não tem coragem. E eu tenho a disponibilidade de partir para o canal, já que sou eu o detentor desse direito, e de expressar a minha opinião. Agora, eu sempre digo assim, antes tarde do que nunca para acordar. Vejo que o Legislativo começou a acordar. Agora, de prático, porque o Legislativo passou 2 anos basicamente adormecido. Se, como disse lá o próprio Wagner, dizendo que tem indicação, desde 2021, quando o senhor assumiu todos os requerimentos que vocês fizeram, por que os vereadores não tomaram uma providência, não deram entrada no Ministério Público? Não só com relação a isso, com o fato do próprio parque, que eu digo assim, o parque a gente torce para que dê certo, eu acho que vai ser magnífico, acho que é um elefante branco, acho que vai ser passado tudo para iniciativa privada, mas lá na frente. Tenho quase certeza, eu digo, mas assim, mas por que os vereadores agora têm essa intenção de questionar isso tudo no Ministério Público ou no Tribunal de Contas de Santa Catarina? Eu acho que todos eles, não sei se por comodismo, receio, deixaram a administração trabalhar do jeito que quiser, empurrar a goela abaixo o que queria e deu, porque tinha maioria na Câmara. Será que nós vamos começar a ver isso de agora em diante, Simone, para que ele possa responder ou que alguém cobre dele de responder alguma coisa? Eu penso, Fábio, que essas questões já estão sendo vistas há muito tempo. Talvez não faladas em holofotes, em microfones, etc e tal, mas muita coisa já está relacionada. E assim, quando o vereador Wagner fala, existe uma diferença entre indicação e requerimento. O requerimento ele é algo oficial e ele tem um prazo para o prefeito responder. As indicações, elas muitas vezes a gente já tinha comentado entre a gente, olha, é mais fácil a gente fazer essa indicação lá diretamente para o secretário, para a secretária de saúde, para o secretário de obras, que ele vai responder, ele vai resolver e pá. Porque se fizesse ela endereçada somente ao executivo, não vinha resposta. Muitas coisas, eu questionei desde o começo, desde 2021, Suter, essa questão de projetos vindos para a Câmara em regime de urgência. Nós somos réis mortais, nós precisamos de tempo também para apreciar as leis que adentram ali, os projetos de lei. Você sabe que de afogadilho sempre foi melhor, né? Jogar no laço assim no último momento, quando você não pode discutir, sempre foi melhor. Sim. Essa é uma estratégia que todos os prefeitos usam. Sim. E aí, os projetos que oneram o executivo, eles são obrigatórios, ele vir do executivo para a gente. E aí o que acontece? A gente corre o grande risco de detalhes passarem ali e desapercebidos, né? E a gente está incorrendo a depois ser questionado, como eu já fui por uma secretária, vocês aprovaram tal coisa lá e nem viram que no artigo tal. Você acredita nisso? Mas tudo bem. Ouviu também, né? De que todo mundo precisa, e nós também como legisladores, a coisa é séria. Né? A gente tem que ter seriedade, porque a gente não vai querer embarcar num barco, uma canoa furada, e depois a gente tem que responder também
por coisas que a gente se omitiu a opinar. Né? Então, essa questão do parque, ela foi muito, muito questionada, né? E às vezes a gente fica sem... O prefeito devia entender isso também, né? Deveria entender. Porque muitas vezes, como você fala, tem gente que fala pra gente, mas quando tá do lado do prefeito, tá tudo certo. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Não é assim. Ele deveria entender que quando a gente sai com aquele abaixo-assinado para a construção de um hospital... Eu tive adolescentes, alunos meus, eu tenho certeza que eles falaram isso porque ouviram isso em casa dos pais, dizendo assim, dona Simone, fazer um abaixo-assinado para o governo federal mandar dinheiro, para o governo estadual mandar dinheiro, mas Guabiruba pagou mais de 12 milhões para comprar uma terra para fazer parque. E o que você vai responder numa hora dessa para um cidadão ou para um adolescente, que a maioria deles já são eleitores, né? Quando ele vem te questionar isso? Fica difícil, né? Fica difícil. Fica muito difícil. É uma pergunta que a gente remete ao chefe do Poder Executivo. Porque a decisão foi unilateral. Ela foi baseada lá no Decreto-Lei 3.365, de 21 de junho de 1941, assinado pelo então presidente Getúlio Vargas, que seria o decreto que declara, né, de utilidade pública para efeitos de desapropriação judicial ou amigável a área de terras que identifica. É isso aí. E foi feito um projeto, né, um decreto municipal, que é o decreto 1326, de 29 de outubro de 2021. Esse decreto é que comprou essas quase 900 mil metros quadrados de terra do parque, que uma grande área, Suter, desse parque, isso é de ciência do prefeito, ela está dentro do Parque Nacional da Serra do Itajaí, que foi um parque criado na época do presidente Lula, lá em 2004, Parque Nacional da Serra do Itajaí. E aí? Se mantém como uma área de preservação, se bem que os proprietários deveriam ter sido indenizados sobre alguma... Mas tá, isso ali tá tem toda uma questão federal até aí, né? Tem. É muita... E isso aí vai longe. Talvez eu nem esteja mais aqui quando isso sair uma decisão sobre tudo isso. Eu sou bem sincero, claro que eu não tenho como, né? Eu não posso afirmar nada, mas nós temos um monte dessas áreas aqui em Guabiruba, né? Quem é que quer comprar alguma coisa que uma sede, por exemplo, de 10 mil, vamos supor, de 30 mil metros, de 100 mil metros quadrados, eu vou comprar um terreno que dele eu só posso mexer em 10 mil, os outros 90 mil estão parados, e eu vou pagar R$1 milhão por isso? Eu acho que é muito fora. Mas foi feito, aparentemente foi feito todo o processo para avaliação, para ver quanto é que você... E comprou, tá. Estão pagando, dinheiro que podia ter sido investido na saúde, em outras áreas aqui em Guabiruba, tudo bem. Já está lá. Agora, mas por que ninguém questionou isso na justiça, Simone? Aí você diz, eu não concordo com essa sua posição. Você diz assim, não, ninguém sabe que... Eu não gosto nada do escondidinho. Eu acho que a pessoa, quando faz, eu sempre fiz assim. Por isso é que eles gostam muito de mim aqui em Guabiruba. Peguei a denúncia, encaminhei ao Ministério Público, já vou no vídeo, já encaminhei, já receberam, já vai sair... Mando para o tribunal. Eu estou fazendo o meu papel. Papel que eu não precisaria estar fazendo. Quem teria que estar fazendo era o cidadão comum de Guabiruba, eu sou eleitor de Guabiruba, os vereadores, né? Mas e por que ninguém foi questionar isso? Por que já desde aquele princípio não fizeram? Simone? O nosso contato, Suter, ele é sempre mais direto com o povo também. Né? E muitas pessoas vieram e questionaram, Simone, mas vocês autorizaram a comprar? Porque para a população... Tudo é o legislativo. Tudo somos nós. Nós somos, além de fiscalizadores, nós somos legisladores. Aí você esclarece a população. Não, peraí. Ele não fez nada ilegal, Suter. Ele se baseou num decreto. Só que o decreto é lá de 1941. Ele se baseou nele. É um questionamento que a gente faz. Por que não submeteu isso a gente também para ter uma maior legitimidade? Mas eu não sei se lei orgânica do município, eu andei lendo alguma coisa que também diz que entre essa aquisição de bens, essas coisas, tem que passar pelo legislativo. Não, um contrapõe-se ao outro. Isso aqui na verdade mas eu já li ali, quando eu estava lei orgânica do município, e aí eles vão dizendo o que se pode ser feito, como tem que se proceder. E se eu não me engano, se eu não tiver
salve muito errado, porque de vez em quando a memória vai longe, né, e está muitas vezes errada, tem alguma coisa lá, eu até ia marcar e não marquei, que dizia que, dentre esses, aquisição de terrenos, porque eu sempre soube assim, ó, desapropriação ao bem público. Isso tem que passar pelo legislativo, ninguém pode fazer assim aí. Se baseou numa lei de 1941, criou uma nova em 2021, um decreto, né? Acabou legalizando de certa forma. Agora, isso está correto? Porque ninguém. É isso que eu digo. Deveria ter sido questionado. Eu fui como os consultada... requerimentos também, que os requerimentos, como você disse, a indicação é como o requerimento. Mas tem. Vocês. Peraí, 2021, 2022, vocês não fizeram nenhum requerimento? Fizemos. E por que não se questionou na justiça o porquê de não dar resposta? Se aquilo é um fato aprovado na Câmara de Vereadores e que o prefeito deveria se pronunciar, tem um tempo X, não respondeu. Ministério Público. O prêmio vai ser grande, né? Que nem Mega Sena acumulada, né? Isso aí vai agora, vai... Isso aí tava... É como eu falei pra ti. O balde tava esbordando, aí foi a gota da água, né? O fato de você ser taxado como mentiroso, né? Eu acho que aí é forte demais, né? Precisava, talvez, alguma coisa assim, para que a gente realmente acordasse e visse que... E assim, ó, muitos questionamentos com relação ao que pode ser feito numa área, né? As intervenções ambientais que são sendo feitas. Eu já fiz também requerimento, em nome de bancada a gente fez, as assinaturas de responsabilidade técnica, que são as ARTs que a gente fala, Sim. Porque isso é cobrado da população, Suter. Se tu vai fazer uma intervenção no meio, se tu vai cortar um barranco, se tu vai fazer qualquer coisa, tu tem que ter uma licença ambiental, tu tem que ter uma ART. E onde estão essas ARTs que o poder público intervém no meio? Onde estão essas? Assinadas por que engenheiros? Por que engenheiro ambiental, florestal ou engenheiro civil? Quem está assinando? E são coisas que também a gente não teve acesso ainda. Então, acho que agora vai culminar em... Mas há quanto tempo vocês fizeram essa solicitação, Simone, de que eles... O auge foi quando foram cortados esses barrancos aqui, nessa rua de trás, aqui na Júlio Schumacher, né? Que foi feito um declive muito acentuado ali. Né? Em muitos lugares até está desbarrancando. Lá na rua Antônio Fischer também, já, a calçada já foi danificada. Então, quer dizer, caiu barro em cima da calçada. Vai ter que pagar a gente ou usar funcionário para ir lá refazer algo que o poder público deveria dar o exemplo, ter a licença. Olha, isso aqui você não pode cortar nessa, né, esse ângulo de tantos graus, aqui você não pode. Você vai ter que respeitar a lei, né, e fazer algo que não seja tão perigoso e que depois acabe tendo que ser refeito. É dinheiro público, é gasto público. Então, eu penso assim que muita coisa agora vai começar a culminar, muita gente vindo perguntar, até estudantes universitários, Simone, e o parque? Como é que vai ser estruturado isso? O que vai poder fazer ali? Né? Muitos caminhos já foram abertos até para chegar nas cachoeiras que tem lá. E como é que é a segurança? Como vai ser a segurança disso? Né? Desses locais, desses acessos? Se acontece um acidente, quem é o responsável por ali? Né? Vereador Wagner, em nome de bancada também, já fez essas solicitações e, tipo assim, sim, já foi pensado nisso. Né? Porque, querendo ou não, hoje o proprietário daquelas terras é o poder público, sim, é a prefeitura. Responde, né? E ela é responsável por aquilo ali. Se você está abrindo espaço, né, abrindo para as pessoas chegarem, você também tem que garantir a segurança delas nesses locais, né? E aí fica aquela grande pergunta assim, né? Nós já passamos aí uma grande dificuldade ali. Eu até já falei muito sobre isso. Assim, cara, todos os outros municípios aí, alguns municípios como Nova Trento mesmo, foi lá, pegou, já contratou lá de plano, alguém botou... Porque foi uma comoção nacional, e principalmente para nós aqui, estadual. Nacional, mas principalmente para nós aqui do Estado, que vivemos isso. Um drama que foi esse ato, né? Não sabe, um débil mental fazer uma coisa daquela, matar 4 crianças lá em Blumenau. E aquilo causou pânico, mas muita gente teve reação imediata. Foi lá e deu um jeito. E Guabiruba, como outros municípios, aqueles que não querem ter muita responsabilidade... vamos lá para a ANVI, vamos conversar, nós vamos contratar uma empresa, vai ser mais barato. Aí a pergunta, muitas vezes, eu faço assim, aí eu ouvi o prefeito falar, inclusive, naquela sessão que ele esteve lá, nós fizemos o que nós podíamos fazer, qualquer outro faria. Não, me desculpa.
Qualquer outro faria melhor do que ele. Mas ele não fez o que podia fazer. Porque ele poderia ter tomado a frente. E outra coisa que eu queria que acabasse aqui, isso eu falo muito sinceramente, que as pessoas pudessem chamar a atenção para refazer esses estatutos de APPs que tem aqui em Guabiruba. APP, eu não vejo finalidade de APP para estar comprando lâmpada, torneira, chuveiro quente, roçação, pagar vigia, pagar... Eu não vejo a APP, essa Associação de Pais e Professores, com essa finalidade. Até diga assim, como eu estava conversando com o Fred aqui, vamos montar um laboratório de ciência na escola. E aí a APP tem que participar. Uma coisa que não é imediata, é futuro, é para todos. Agora, queimou a instalação elétrica, vamos chamar o eletricista? O patrimônio é do município, o município é quem tem que dar todo esse respaldo. Eu não vejo, e as pessoas, tudo é em cima da APP, vamos jogar em cima da APP. O Wagner, inclusive, a APP já estava até sondando para contratar equipes para botar de segurança nas escolas, numa das escolas aqui. Eu não vejo a APP desse tipo, Simone. Ou eu sou muito débil mental e estou muito fora da realidade, porque essas APPs, para mim, não era essa a finalidade. Eu nunca vi a APP funcionar com a finalidade que eu penso, que deveria ser o dinheiro arrecadado. Se o poder público investisse em alguma coisa ali, desse uma contrapartida, aí tudo bem. Né? Aí pode se fazer. Vamos fazer obra, precisa construir um aparelho aqui, vamos contratar iniciativa privada. Mas desse jeito que está, eu não vejo futuro nisso. E não vejo nada com que eu gostaria que a APP se preocupasse, que é, por exemplo, assim, ver se tem algum aluno na escola que está passando necessidade naquelas escolas, comprar uma cesta básica para a família. Chegou a época de aniversário, as crianças ali terem um aniversário todo mês, um aniversário 2, 3 daquele mês. Chega final do ano, uma festinha para as crianças. Eu não vejo a APP com essa finalidade. Parece que ela foi criada de um jeito, uma espinha, e foi transformada em outra, sei lá, quase que um braço para se comprar o que o poder público, num momento, tem que licitar. Não supre, né? Então, Suter, o que eu vejo assim, né? Não tenho filhos na escola ainda, vou ter, daqui a pouco a minha filha está chegando aí, mas tenho minha sobrinha que estuda, primos, né? Sou professora também efetiva. Eu vejo assim, hoje, dentro dos educandários, nós temos a Associação de Pais e Professores, a APP, nós temos o Conselho Deliberativo Escolar, né? E nós temos os grêmios estudantis, que são a reunião de alunos. Os grêmios estudantis, eu falo aqui pela Escola Carlos Mafezoli, muitas vezes eles fazem esses trabalhos, né, de, como é que eu vou dizer, socialização com os demais alunos, reunião com os, né, nós já tivemos casos de aluno que trabalhava, se machucou, e os alunos, através do Grêmio, se uniram, ajudaram financeiramente até ele poder se recuperar, porque tinha quebrado o fêmur e não conseguia trabalhar. E nós temos o Grêmio, no caso, os conselhos deliberativos, que eles ficam mais com essa parte da escola mesmo assim, em si, com as regras, as disciplinas e tudo mais. E as APPs, já de bastante tempo, as APPs elas ficam mais com a parte financeira mesmo. Tanto é que a contribuição espontânea, né, que é decidida em assembleia, feita com os pais, ela vai direcionada para a APP, para o CNPJ da APP. E o que as APPs fazem com esse recurso financeiro, com esse dinheiro? Como você diz, vai construir um laboratório. Na Mafezoli se comprou terrenos há anos atrás, tanto é que um terreno em assembleia foi doado para a prefeitura construir uma escola de educação infantil, que lá no bairro era escola, ficava um ano de casa de aluguel num lugar, outro ano na casa de aluguel de outro lugar, e nunca tinha um local adequado para ser uma escola. As APPs também, elas têm um certo recurso financeiro, fazem festas, fazem rifas, elas ajudam no Dia da Criança, fazem um evento para todas as crianças da escola. Só que uma coisa é unânime, os 3 órgãos, tanto a APP, quanto o Conselho Deliberativo, quanto o Grêmio Estudantil, eles têm que caminhar unidos para fazer a diferença, né, do destaque de uma escola e outra. Mas eu concordo contigo que quando você está falando em escola pública municipal e se tem recursos, né, eles têm que vir da onde? Do poder público.
eles têm que vir da prefeitura para manutenção. Né? Lâmpadas, equipamentos que precisa para o dia a dia, isso tem que ser custeado pelo... Mas, Suter, se está falando tanta questão de segurança hoje, a questão das câmeras é quase que unânime. Só os pais não querem somente as câmeras para depois olhar o que aconteceu. Né? Eles querem a prevenção para que não aconteça. Falando nisso, você já vou emitir minha opinião até antes de você dar a resposta. Eu sou totalmente contra esse negócio que estão botando na cabeça, não sei se ainda é fruto do ano passado, de meter segurança ou de contratar seguranças armados para as escolas. Sou totalmente contra, tá? Acho que a gente nunca sabe, por mais que você se previna, você não sabe o que passa no dia a dia da cabeça daquele ser humano. E ele está armado. Sim. Ele vai estar armado. Eu já vi, você já acompanha empresas de segurança no Brasil, que uma pessoa tenta entrar e é uma pessoa conhecida e o segurança foi e atirou. Né? Não adiantou o diálogo. Poxa, mas eu quero entrar, eu preciso entrar. E não se tem... A gente não sabe o momento de ninguém. Isso aconteceu, foi uma fatalidade. Você nunca sabe quando um terrorista vai cometer um ato terrorista. Você conversa com ele, você bate papo com ele. É uma pessoa normal e, de repente, ele vai lá e se explode. É. Então, nós não temos como... E já se foi falado muito disso. De repente, a escola vai fazer uma excursão. Vamos matar a segurança armada. As crianças vão no parquinho, um dia vão passear no centro da cidade, vai mandar a segurança armada. Eu sou totalmente contra isso. Eu acho que tem que ser segurança. Tem que ter. Nas escolas, principalmente. Agora, a gente não consegue vigiar 24 horas, meu Deus. Tá aí. Aí, vamos supor, só concluindo aqui, né? Essa questão das câmeras de segurança. A maior parte das escolas, educandários de mais tempo, quem instalou todo esse circuito de câmeras foram as APPs, foram as associações de pais e professores, que já primaram por isso há muito tempo atrás. Eu vejo pela Mafezoli. Depois, quando houve a municipalização lá, foi incrementado. A escola cresceu, mais alunos, mais espaços para serem monitorados, e aí a prefeitura foi lá e expandiu esse sistema. É válido, é muito válido. Só que você não tem uma equipe lá para ficar na frente daquelas câmeras o tempo todo de funcionamento da escola. Sim. Agora, essa questão dos vigias, né? Os vigias armados. Uma coisa que me chamou muito a atenção, Suter, em todas essas conversas, em todas as reuniões com os pais, é aquilo tudo que tu falou ali, ó. Esse ser abominável que fez tudo isso em Blumenau, ele era um entregador. Ele trabalhava como entregador. Talvez quantas empresas ele adentrou nas empresas livremente. Ele era um entregador, vinha trazer um produto de um lugar, de outro, que a empresa lá tem comprado. Leu a louca no cara e foi fazer o que fez. As crianças passam com a gente 4 horas na escola. As outras 20, elas estão aonde? Né? Então, a gente tem várias coisas, talvez por isso um grande desespero também por parte nossa, enquanto pai, a Simone enquanto tia, né? O que pode estar acontecendo fora essas 4 horas ainda? Eu acho que a maioria das escolas ainda é um ambiente seguro, né? Sim. Perante a tanta coisa que a gente vê que pode acontecer nessas outras 20 horas. E outra coisa, Suter, que me chamou muito a atenção, é que em todas essas reuniões, em todos esses grupos, faltaram alguns órgãos que não foram envolvidos nessas conversas. Porque hoje, numa cidade, existe um trabalho chamado um trabalho de rede. Nós temos assistente social no município, nós temos uma assistente social só na educação, nós temos uma que trabalha na assistência social, nós temos na saúde, psicólogos, nós temos na saúde, nós temos na educação, psiquiatra, nós temos na saúde também. Será que 99% ou 100% das vezes o perigo está fora? E esses vigias, Suter, você é um cara de opinião. Eu trabalho com alunos de ensino médio. Eu tenho alunos de 16, 17, 18. Já tive alunos de mais de 20 anos dentro de sala de aula. E que muitas vezes eles chegam e eles
querem impor a verdade deles. Uhum. Lá em São Paulo, aquela professora que foi morta, a morte dela aconteceu uma semana depois dela ter separado uma briga de 2 adolescentes. Aconteceu uma briga, ela separou, e na semana seguinte, o guri, que agora já foi comprovado que teve ajuda de outros, foi no banheiro, botou máscara, etc. tal, e matou a professora. E só não fez mais estrago, foi contido por outras professoras ali. Muitas vezes, o que você tem tudo dentro da escola? Nós temos muitos adolescentes com os vínculos familiares já rompidos, com um problema sério junto ao Conselho Tutelar, que é outro órgão que tem que sempre ser ouvido. E casos que a gente, Suter, nem eu, Simone, nem você, né, qualquer outro cidadão, a gente não fica sabendo porque correm em segredo de justiça, para manter a integridade das pessoas também. Ninguém precisa ficar expondo, né? Mas só que eu penso assim, ó, todos têm que estar unidos. Todos devem estar unidos. E o fortalecimento, Suter, da segurança pública. Eu quero chegar num ponto. Um dos requerimentos que foi feito ao prefeito é com relação à segurança pública na cidade de Guabiruba, que envolve tudo. Tem um grupo lá de mães, de pais, dos quais eles me inseriram no grupo, uma mãe colocando que tinha uma Kombi andando com pessoas estranhas dentro da Kombi. Quem são essas pessoas? A polícia pode abordar e perguntar: o que você está fazendo aqui? Qual o teu destino? Ah, não, a gente veio vender dentro do município. Mas, Simone, eu sou bem sincero, com o efetivo que Guabiruba tem da Polícia Militar, que deveria ter o mínimo 25 policiais, trabalha com 12. Já fazem um trabalho de herói. Um foi transferido chamado para Blumenau. E depois conseguiram, se ajoelhando, conseguiram trazer ele de volta, né? Sim, porque ele ficou uma semana lá, e detalhe, a semana que nem teve aula em Blumenau, porque Blumenau ficou uma semana sem aula depois da atrocidade, ficou uma semana sem aula, e esse policial foi deslocado daqui para lá. Então, com todas essas dificuldades, eles ainda fazem um trabalho excepcional aqui em Guabiruba. Com certeza. O empenho. Eu ouvi enaltecendo você, todos os outros vereadores falando sobre o trabalho da Polícia Militar. Com o pouco que tem, ainda se faz uma imensidão na cidade de Guabiruba. Agora, eles têm um curso de formação, eles passam anos dentro de uma academia. E nem assim nós podemos dizer que todos os policiais são bem preparados. Mentira! Nada tem perfeição. Mas eles em Guabiruba fazem um trabalho de dedicação, um trabalho perfeito, graças a Deus. Agora assim, ó... Mas não conseguem atender tudo. Não consegue. Não consegue. E aí assim, ó, por exemplo, eu só queria botar naquele pontinho ali o seguinte, ó. Muitas vezes eu digo, ninguém poderia se reunir com a ANVA, essas coisas. Era o que tipo, não. Qualquer um poderia fazer melhor. Volta a repetir, porque o prefeito de Guabiruba, Valmir, dizer. Eu falei em Nova Trento, onde meu neto estuda, lá na creche, lá, em Porto Belo. Uma semana não teve aula, quando aconteceu aqueles fatos, e na outra já tinha pessoas lá, pelo menos para a entrada já tinham segurança. E não precisou... Seletista, regime de urgência, botaram alguma coisa lá e já contrataram, já deslocaram. É isso que eu digo, quando você não tem muita vontade para resolver tudo na hora, porque você sabe também, não vamos ser hipócritas, né? Isso é tudo passageiro. Quando isso desaparecer um pouco da mídia, desaparece tudo, né? Voltamos até um outro louco cometer um outro ato em alguma parte do país para nós voltarmos a pensar nisso. Isso aí, dizer que é diferente no Brasil é hipocrisia, e eu tenho essa impressão constante. Vamos esperar que esse fogo não se apague. É o Jorginho Melo, o governador, contratando equipe, 70 milhões. Eu não sei se você acompanhou, Suter. Porque assim, hoje existem várias linhas, né? O que vai se fazer? O zelador, na Guabiruba, o plano de cargos e salários e as atribuições do cargo de zelador, ela dá a entender que ele pode ser a pessoa responsável por... monitorar o ambiente escolar para ver se não tem nada de estranho, para ver como são as pessoas que estão entrando, quem são as pessoas que estão entrando, está nas atribuições do cargo de zelador. Mais de 17 unidades escolares em Guabiruba, só 2 tem? Sim. E até então também esses zeladores não faziam essa
diretamente essa atribuição. Eles faziam as outras atribuições, mas essa era meio desconsiderada. Nós temos os vigias também, que Guabiruba também tem. Hoje um vigia, inicialmente, ele ganha um salário de 2.600. Mas aí, não sei se você viu, o governador Jorginho Melo, ele fez a proposta que os municípios todos podem aderir a contratar o pessoal da reserva e pagar um salário de R$ 4.100 para os policiais, as pessoas da reserva, aposentados, etc. e tal, virem fazer esse trabalho. E ainda tem a opção de contratar empresas terceirizadas em vigilância e segurança. Né? Então, quer dizer, caminhos existem vários. Eu questiono alguns deles, a minha opinião, Simone, particular, né, o custo disso, porque não é porque eu não vou pagar com recursos da folha de pagamento, que não vai comprometer os 50%, 54% da folha, que deixa de ser dinheiro que sai da cidade. Sim, né? Com certeza. E eu questiono também o governador do estado. Por que todo esse empenho não foi dado para aumentar a quantidade de efetivos, policiais efetivos nas cidades? Eu sou uma pessoa assim que vou sempre elogiar o trabalho que a polícia faz aqui dentro da Guabiruba. Suter, eu trabalhando em escola à noite até às 22 horas, por N vezes eu tive que passar mensagem para eles ou acionar o pessoal da rede de vizinhos. Ó, tem um movimento estranho, tem aluno saindo da escola e tem um lá que está ameaçando. Ou movimentos estranhos ao redor. E nunca deixaram de me atender. Eu, como você reforço o que tu falou, eu acho que eles ainda fazem demais pela pouca quantidade de efetivo que eles têm. A gente, enquanto bancada, a gente já conseguiu viaturas, a bancada do MDB, né, vindas dos nossos deputados. Mas essa parte do efetivo, equipamentos, mas essa parte do efetivo a gente não consegue. Então, por que o governador Jorginho não direcionou toda a atenção agora para aumentar os efetivos? Fazer concurso público, chamar os que estão esperando do concurso público, mas equipa essa polícia catarinense com mais mão de obra. Nós somos 295 municípios em Santa Catarina, Suter. Eu estive no gabinete lá do sargento da Polícia Militar lá em Florianópolis. Ele mostrou o mapa lá pendurado na parede. Olha aqui, ó, aqui a quantidade que tem e olha aqui como está defasado. Está mal distribuído. Tem cidades que tem muitos, tem cidades que não tem quase nada. Né? Como nós, aí bairamos a estatística como das piores cidades em termos de quantidade de policiais. Então, assim, eu acho que está faltando foco, tá? Estão direcionando para liberar uma legislação. Ó, tu é o prefeito, pode contratar ali o pessoal que está lá inativo, pode pegar esse pessoal da reserva, vai pagar 4.100 para eles. Mas e o problema real da nossa polícia? Que deveria ser mais valorizada, com certeza. Com certeza. E outra coisa, Simone, aí eu faço aquele questionamento, eu até ouvi ali o pronunciamento do Sano, quando ele falou de zelador, aí eu acho interessante, porque aí ele falou, não, porque ele limpava, ele cuidava daqui, ele roçava o masto, ele varria lá, ele fazia isso, ele fazia aquilo, aí ele também podia também observar as crianças. Peraí. Ou tu faz uma coisa bem feita, ou tu faz duas coisas porcaria. Eu não concordei com aquilo. Mas foi a opinião dele, respeitei, e eu tenho direito de discordar dessa opinião dele. Tem que se contratar? Bruxo poderia ter tomado, aí já estou me referindo a Bruxo, poderia ter tomado uma atitude de imediato, sem problema nenhum. Bruxo tem guarda municipal? Por que o senhor prefeito de Bruxo não jogou os guardas? Não, peraí, nós vamos parar com o trânsito por enquanto, vamos, pelo menos até passar esse fervor. Vamos ter a nossa guarda municipal, vai ficar um em cada colégio. E tem ali. E bota mais alguns ali para ajudar. Por que Guabiruba não se cria, então, uma guarda municipal? Não quer isso ali? Cria a guarda municipal. Com o objetivo e finalidade dessa ali também, além de trânsito, cuidar das creches, das escolas do nosso município. Tudo poderia se fazer, quando se tem vontade. Eu, até hoje, não vi vontade nesse prefeito. E olha que ele teve um baita de um professor, viu? Matias Cola ensinou ele muito, mano.
não aprendeu bolhufas de nada. Inclusive, em termos de relacionamento com os outros e de valorizar principalmente, não só quem é de situação, mas de oposição também. Nunca vi isso, né? É lamentável, mas essa é a minha visão sobre isso tudo. Então, que você cria guarda municipal, cria... Agora não vai se agarrar lá com a ANVI, porque a gente sabe que isso aí vai rolar, rapaz, isso aí, licitação, isso aí vai rolar e isso vai esfriar. Pode ter certeza que vai esfriar. Com certeza. É que é um grupo, né? É um grupo de municípios e que muitas vezes, se você vai olhar, o que cada um... Ninguém vai tirar de todo mundo para ajudar aquele que não pode. Não. E aí você tem um determinado grupo, lá tem alguns municípios que são mais abastados financeiramente. E você tem outros que não têm essa mesma arrecadação, não tem esse mesmo, né, volume de caixa. E aí você fica meio que... Eles podem liberar determinadas coisas legalmente para se fazer, mas que você não é a tua realidade. Sim. Né? Não é o que você consegue fazer. Né? E eu penso assim, Suter, essa questão de, né, como você falou o nome do ex-prefeito Matias, né? Tive a oportunidade de trabalhar com o prefeito Matias, né, na administração. Eu sou funcionária municipal efetiva também, como você, né? E eu te digo, é o perfil diferenciado dos administradores que Guabiruba tem e teve ao longo desses anos. Nós tivemos, às vezes, pessoas que são 100% política, pessoas que são meio a meio, tá difícil encontrar, né? Mas é louvável muitas ações que teve e realmente eu acho que muita coisa podia ter sido aprendida. Talvez essa questão de o próprio ex-prefeito Matias já ter sido vereador, já ter sido presidente de uma casa legislativa, Sim. Né? Trabalhando com oposição, porque a oposição muitas vezes é o crescimento, né? Quando você tem do teu lado só pessoas que dizem joia, tá tudo bom, tá tudo bonito, você incorre nesse erro, né? De você não ter visão de que, peraí, pode chegar alguém e dizer, Suter, isso aí não tá certo, né? Mas esse eu acho que é o que precisa realmente. E a partir do momento que terminou a eleição, quando a gente assumiu... Acabou. É um município acabou, só. É a cidade. É a cidade. É a Simone que vai ficar marcada na história por ter feito ou deixado de fazer determinada coisa. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que começar a ter em mente também, né? Então, é um trabalho coletivo, é todo mundo unido por uma só causa, Guabiruba. Com certeza. Ô, Simone, eu só vou acrescentar, e já é opinião minha, né? Porque você disse o político, o meio a meio, e Guabiruba conheceu a terceira via, que é um ditador. Pronto, agora está completo. Político, meio a meio, ditador. Não ficamos em cima do muro. Ou pende para ser um ditador e fazer tudo no peito, não dar bola para ninguém, ou pende para o meio a meio, nem muito ditador, nem muito político, ou vai para o lado da política. Mas eu ainda vejo o prefeito Matias como um administrador. Um administrador, mas político. Também, bem político. Também. Bastante Né? Então, político. Levou muita gente no bico. Né? É bom de conversa, tem que ter boa conversa. Agora, Simone, eu vou passar rapidinho aquela... nós temos ali, porque o nosso tempo já está quase chegando ao final. Escola João Boas e João Jensen. Que essa daqui pegou, eu fui lá dar uma voltinha lá, acabei me perdendo tudo, mas achei onde é que é a escola. É facinho. Eu aqui andei 3 quilômetros lá para dentro, porque eu ouvi uma ideia e fui sair andando. Parou lá na passei lá, fita da cachaça? Andei, já fui lá, mas também não só, estava procurando a escola, não achava. Não achei na ida, nem na volta que passei. É que nem tacaviseira, mas fui lá, dei uma olhada. Estava se fazendo lá. Ele recebeu cada paulada ali, cara de tela, pô. É o cara ser muito tapado mesmo, sabe? Mas levou as cacetadas dele. O João Boas, essa novela, isso nós vamos continuar vivendo isso ali. E, Simone, eu acho que até a prefeitura acordou nesse aspecto de ver agora, ver o que todo mundo já tinha visto, que em alguns lugares precisa levantar muro, que em outros lugares precisa botar seca. De 17 escolas, 6 tem problema de portão. Pô, cara, 40 e pouco % das escolas, né? Às vezes a coisa, né, meio que sacode, né, para tu
O ruim é que essa porcaria sacode, mas do mesmo tempo que sacudiu e mexeu, o cara parou do mesmo jeito de novo. É isso que eu fico com raiva. Isso que é um grande um erro que a gente não pode incorrer nesse erro, né? Ações que são tomadas agora, elas têm que ser já prevendo para futuro, né? Para várias coisas que eu penso que, assim, opinião particular, e vou brigar ainda sempre com relação a isso, todas as escolas deveriam ter de pronto o projeto elétrico, hidráulico e civil, né, da construção lá à disposição. A escola João Jensen, eu até hoje não tive acesso, e os pais também falam isso para mim, ao projeto da escola. Cadê o projeto? Cadê a planta elétrica? Cadê a planta hidráulica da escola? Por onde passa a tubulação de água? Né? Mas é uma coerência, porque qualquer um que vai fazer qualquer construção que tem que ter uma válvula do corpo de bombeiro tem tudo isso. Tem que ter. E por que o município não tem? Tá aí. Então, assim, todos os órgãos públicos, eu digo, deveria ter isso. Sim. Em fácil acesso. Né, ó. Planta pra gente saber onde é que passa a fiação, onde é que passa a parte da... E, assim... A escola João Jensen, né, foi a escola onde eu comecei, Suter, a lecionar. Com os meus 17 anos, não tinha nem 18 ainda. Fui diretora dessa escola. A comunidade me chamou lá, porque muitos que hoje têm seus filhos lá, foram meus alunos no passado. Eu fui lá fazer um vídeo... E o prefeito já garganteou para todo mundo que eu só estava fazendo vídeo porque eu queria ser a prefeita da cidade. Ele não sabe as minhas intenções políticas. Ele nem sabe se eu já defini as minhas intenções políticas. E talvez ele seria a última pessoa a saber. Em grau de importância. Né? Agora, gente, será que na cidade não se pode questionar nada, Suter? Não se pode? Não se pode ir lá fazer um vídeo e mostrar que tinha coisas erradas sendo feitas ali, que o fio de telefone estava pendurado numa caixa d'água desde 2021, que era provisório, que não saiu do provisório, que tinha um rufo que tinha sido instalado no dia anterior e que não foi um fiscal ali para ver, coisa que eu acho que falta muito aqui nessa Guabiruba, fiscalizar o fornecimento de tudo. De tudo, de mercadorias e de serviços, tudo tem que ser fiscalizado. Tu participa de uma licitação, mas o que tu está fornecendo depois? Né? Então, eu penso que tem que se direcionar. Eu tenho um respeito muito grande pela Escola João Jensen, né? Comecei trabalhando lá, assim como eu tenho um respeito muito grande pela Escola Carlos Maffezoli, que eu sou efetiva lá, mas eu comecei estudando lá na antiga escola, onde é a capelinha, né? Atrás ficava a escola. Depois nós fomos para a escola nova, onde é hoje. E depois, na quinta série em diante, eu vim para o João Bosco, por isso tenho um orgulho muito grande de dizer que eu fiz o meu ensino médio no João Bosco. E depois disso fiz 3 faculdades, pós-graduação e MBA. Me orgulho de ser aluna de escola pública, de ter sido aluna de escola pública. Mas hoje eu me decepciono e por isso eu meto o dedo na ferida lá do Rafael Pezente, que é o nosso deputado federal, do Jerry Comper, que hoje está como secretário de infraestrutura e vai ter que se posicionar com relação ao João Bosco. E vejo, assim, sérios problemas futuros com a Escola de Educação Básica Professor Carlos Maffezoli, que está dentro de uma escola, você tem município e estado dentro de uma escola. Né? A parte até o 9º ano é gerenciada pelo município e o ensino médio pelo estado. Tudo num prédio que é do estado. O proprietário desse prédio é o estado. E que também o prefeito já deveria, várias vezes, né, Suter, já devia ter acordado para conversar com a comunidade e fazer uma parceria para aquisição de um terreno, fazer uma escola municipal. Isso já foi conversado por mim e pelo Sano com ele, mas morreu a conversa de novo, outras prioridades, né, outros engajamentos. Né, tem a Escola Cesário Regis saindo também. Né, tem obras na educação também. Mas eu acho que assim, o bairro São Pedro carece. Tá? Nós precisamos manter conversas, né, com relação a essa administração. E o João Bosco, tipo uma novela, né? Uma novela que já passou por vários. Então, assim, ó, o João Bosco é o típico exemplo, Fábio,
de que tu não pode botar culpa só em um partido ou em uma pessoa. É o conjunto. Porque se o colégio está ali há mais de 15 anos se deteriorando, né, e que muitas reformas talvez já devessem ter sido feitas até antes desses 15 anos, porque é que nem na tua casa. Se de repente tem uma telha quebrada, tu deixa para trocar ela amanhã, ou semana que vem, ou na outra semana, tu tá condenando, daqui a pouco tá tudo condenado, tá tudo comprometido. E o João Bosco foi assim. Então, eu acho assim, ó, quantos prefeitos passaram durante esse percurso? Sim, um monte. E monte de deputados Prefeitos, e governadores vindo aqui e mostrando projetos e mostrando que ia ser assim, 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 e nunca aconteceu nada nem assim, nem assim. Isso é verdade. Então... Ô Simone, vamos lá, eu tenho 2 tópicos para abordar contigo aqui, porque nós já estamos chegando no final do programa. Ou vocês fizeram ali, a bancada fez o requerimento, já teve alguma notícia do maquinário da agricultura, já se descobriu, quer dizer, descobriu que todo mundo sabia, que já estava lá na Secretaria de Obra e está enfiado lá dentro do parque. Mas já se prestou conta de alguma coisa? A prefeitura já falou alguma coisa sobre esse maquinário lá? É que, na verdade, Suter, a gente fez a solicitação de um inventário, né? Um inventário de quais são os bens pertencentes à Secretaria de Agricultura. Ou pelo menos que vieram com o endereço da Secretaria da Agricultura. Sim. Que deveriam estar lá. É que ano passado, final do ano, podes olhar nas postagens da Prefeitura, teve uma entrega de máquinas PC lá em Florianópolis. E o governador, então, o governador Moisés, ele tinha de um lado equipamentos que eram para ser para a Secretaria de Obras, Serviços Públicos, e a outra, infraestrutura, né? E a outra para a Secretaria de Agricultura. E lá foi entregue da pilha da Secretaria da Agricultura uma máquina dessas para cá. E quando chegou essa máquina aqui, a gente ouviu discursos de que era uma máquina que estava vindo para a Secretaria de Obras. E a gente sabe, assim, ó, que nós temos hoje muitos produtores rurais aqui na Guabiruba. Eu venho de família, meu pai e minha mãe trabalhavam na fábrica, da 1h30 às 10, como se diz. Todos os dias, a minha mãe trabalhou na empresa Renault durante 31 anos e 6 meses, meu pai 36. E de manhã a gente trabalhava na roça. Eu fui criada tirando leite, ajudando meu pai a criar gado, porcos, né? Eu vim da roça. Pode não parecer, mas já derrubei muito boi pelo chifre. E a gente sabe que aqui em Guabiruba, essas pessoas ainda tentam se sustentar na agricultura e na pecuária. E a gente precisa ter um fortalecimento maior deles. E muitas vezes eles se queixam de que eles não têm equipamentos, não têm. Tem a ADERJ que tenta fazer o trabalho na medida do possível. Mas muitos desses... Então a gente solicitou, né, um inventário de quais são, tanto bomba de inseminação artificial, que a gente sabe que a Secretaria de Agricultura tinha, né? Então, onde estão esses bens? Quais ainda são servíveis e quais não? E estamos aguardando resposta. Simone, agora vamos lá para a nossa última etapa aqui do programa. Claro que a gente, outra oportunidade, eu vou trazer aqui Simone novamente, como a gente está trazendo todo mundo. Mas assim, ó, recentemente o MDB teve a eleição do seu novo diretório, podemos dizer assim, o Thiago Corman e o Faustino, eu acho que é. Fausto Keller, é isso. Dia 15 de abril foi. 15 de abril agora nesse mês. Você esteve lá, participou também de todo o evento. Como é que está o MDB ali? Ainda se pensa pela continuidade da família Corman, um era sobrinho, o outro é sobrinho também. O Orides vem de novo ano que vem ou não? Quer dizer, vamos continuar sem renovação? É isso que está aparentando? Eu sempre acredito numa renovação na minha cidade. Eu acho assim que muitos caminhos estão se abrindo, Suter, para novos nomes, novas pessoas, dentro do MDB e dentro de outros partidos também. Né? Novos nomes, novas pessoas, sangue novo, como se diz. Né? E eu acredito que para ano que vem nós vamos ter grandes nomes. A certeza dentro do MDB de Orides ou não, eu acredito que Orides vai tipo, meio que abandonar a parte de querer ser o prefeito da Guabiruba novamente. Teve o tempo dele. E eu acredito que novos nomes vão surgir.
Você é a favor, é adepta daquele pensamento do ex-presidente, do Hamilton Kohlmann, que ele disse que o MDB deveria vir de vice numa próxima chapa, e é um entusiasta de dizer que o candidato de um outro partido na cabeça seria, na visão dele, o Marcos Abstreuter, que hoje é de Democracia Cristã, e que está aí entre Democracia Cristã e PSD, que ele não sabe qual dos dois partidos ele vai chegar. Você comunga desse mesmo pensamento? Eu acho que é tudo, eu penso. É muito sério o que eu estou falando. Tá? Nem falo eu acho. Eu penso e eu tenho certeza, né, do que eu te falo, é que existem muitas conversas que já chegaram, né, para a gente, já chegaram para o partido, de pessoas e sangue novo que gostariam de ver o MDB novamente na cabeça, né, e gostariam de ser vice nessa empreitada. Então, não vejo por que o MDB não possa ser. Existe uma união. Tu estás falando, Sutter, com uma pessoa, já falei para ti no começo, que fez voto de 11, fez voto de 15. Eu fiz voto de pessoas, eu não fiz voto de partido. Não podes levar por esse lado. Então, quer dizer, você vai botar lá como para gerir uma cidade, administrar uma cidade, uma pessoa que só vai gerir para quem for 11 ou para quem for 15. Tá errado isso. E eu acho que as coisas não podem começar errado, porque a tendência é elas ficarem cada vez pior. Tá, mas então você fala então que o MDB, por exemplo, ali... Pode ser cabeça, porque não... Eu vejo ali, por exemplo, hoje em dia, se a gente analisar direitinho, hoje tem todos os 4 vereadores que estão hoje no Legislativo são Poderiam nomes... ser. Em termos de renovação, teria o seu nome, o do Ronaldo, eu acho que também, Sim. e do Wagner. O Malaguns não é renovação, né? De nada. Nem do Legislativo. São 3 nomes. Você é a mais votada. Você tem a possibilidade, até pela votação, de vir a concorrer a alguma coisa. Você acha que o MDB vai sair puro novamente? Tenta buscar um outro partido? Eu creio que não. E você não comunga da minha ideia do Hamilton, você não comunga da ideia dele de o Marquinho Abstreuter e o MDB de vice. Você não comunga. O Marquinho já foi questionado se ele realmente quer ser prefeito? Marquinho, sim. Ele tem intenção, né? Prefeito? Exatamente. É o que a gente discute e o que a gente conversa com ele aqui. Sim. Então poderíamos embarcar com ele. Mas não existem outros nomes? Existem. O próprio Fausto Keller, que é uma pessoa forte no bairro Aimoré também, é uma pessoa benquista, uma pessoa também bem renomada na cidade. Eu acho assim, temos que pensar, Sutter, no coletivo, em prol da sociedade. Né? Eu sou muito radical com relação a isso. Você botar pessoas para administrar a cidade que só vão administrar para um grupo de pessoas, ou para outro grupo de pessoas. Não. O administrador, o prefeito, ele vai administrar a cidade, todos, independente de branco, né, negro, amarelo, independente disso e independente também de sigla partidária. Né, eu acho que está na hora, eu penso que está na hora de conquistar as pessoas. É isso que falta, conquistar. Né? Porque você mesmo falou, 12 anos, às vezes, de perpetuação de um partido, ou de um grupo, ou de um pensamento único em prol de só alguns dentro de uma cidade, qual o prejuízo que vai ter isso no futuro? Então, eu acredito muito em renovação, eu acredito muito em trabalho social, em trabalho coletivo, em trabalho por todos os guabirubenses, isso eu acho que tem que ser o foco. Eu também concordo. Eu só estou vendo o seguinte, claro, nós estamos falando, eu já comecei a falar sobre política desde o início do ano, 2024 está aí na virada, quando o cara vê já está chegando ali. Mas assim, do jeito que está indo hoje, minha visão, claro que muita água ainda vai passar por debaixo da ponte. Porque assim, isso eu acompanhei a minha vida toda, desde que estou há mais de 30 anos em Brusque, quando trabalhei em rádio, acompanhando política, vivendo o dia a dia. E a gente vê assim, e eu já presenciei e vi tantas situações de a pessoa dorme com a coroa e na virada da noite ela perde
uma hora era presidente da Câmara de Vereadores, na madrugada já deixou de ser, a coroa já foi levada, porque conseguiram aquele... Na política a gente espera de tudo. Agora, na minha visão momentânea agora, eu veria Guabiruba da seguinte forma, até porque tem muitos comentários. Valmir Zirk deixando o PP, e aí para mim é uma grande trairagem se isso acontecer, porque o puxadinho do PL foi feito pelo Matias Cola na época, e lá saiu alguém do PP e foi para criar o PL, derrubaram o Marquinhos Abstroiter, ele foi para lá porque o diretório estadual colocou o indicado lá, então é um puxadinho do PP. Mas me parece que esse puxadinho quer se revoltar. Pelo menos é o que eu estou vendo. Já que o senhor Clédson Coma não dá entrevista, né? Ele só não disse ainda que não dá, mas nunca tem cabeça. Vai ter cabeça quando? Quando terminar a eleição, não adianta. Então, assim, eu vejo ali o que a gente escuta. Seria o Zirk deixando o PP, se aliando com o Clédson, que gostou do poder, PP escanteado, Zirk e Clédson para o ano que vem. PP com o Matias, concorrendo, não se saberia quem é o vice. O MDB, eu ainda sou daquele pensamento que eu ainda acho que o Orides vai concorrer com o vice, poderia ser até do outro partido. E talvez o Marquinhos correndo lá. Daqui a um pouquinho vamos ter 4 candidatos para o próximo ano. Você vê alguma possibilidade nessa loucura momentânea que eu falo, mas que tem muito de realidade? Eu não traçaria o mesmo caminho. Eu acredito que não. 2 ou 3, 4. Eu acho que as pessoas já deviam ter aprendido, uma cidade de 25 mil habitantes, com o número de eleitores que a gente tem, fazer a divisão dos votos, né? E por que essas pessoas boas todas não se unem? 2 partidos, né? 2 times, vamos supor, 2 candidatos aliados com outros, eu acho que seria mais propício para a nossa situação aqui. E nomes bons a gente tem. Tem, com certeza. A gente tem. E assim, com relação ao Marquinhos, né? Marquinhos é um amigo, né? Uma pessoa com a qual eu trabalhei, uma pessoa que eu conheço bastante, uma pessoa que tem bastante admiração. E a luta dele para realmente fazer parte desse time da Guabiruba e fazer essa cidade crescer também. E eu penso assim, eu penso que ele deveria ter oportunidade, né, de mostrar o trabalho dele, até porque foi muito errado o que aconteceu tudo com ele. Dentro do próprio partido que ele ajudou a fundar. Certo. Tipo assim, ele criou... Eu lembro, Suter, o Marquinhos, no centro da Guabiruba, na praça, colhendo assinaturas para fundar o partido aqui dentro da Guabiruba. Coisa que tudo foi esquecida. Aí simplesmente, chuta pro lado que agora a gente chegou. Não pode ser assim. Não pode. Se você não respeita as tuas origens, se você não respeita quem te acolheu, se você não respeita quem te estendeu a mão, eu acho aí já está um grande regresso, tá? Uma falta de confiança. Tem que se cuidar com isso aí. Com certeza. Agora, até para finalizar, porque nós já estamos encerrando o programa, Simone, eu acho que a união é importante, né? E todos ali, como você falou ali, eu sempre fui desse pensamento. Terminou a eleição, meu filho, é um município só, é um povo só, é uma cidade só, vamos tocar em frente. Agora, eu gostaria de ver a opção. Você diz, 4 não seria correto, 25 mil habitantes. Se esses 25 mil habitantes tivessem um pouquinho de ideia, nós já teríamos uma terceira via, porque aqui não pode ser um reduto MDB-PP. Me desculpe, eu sou dessa opinião. Queria ver qualquer outra sigla. Quer dizer, tem uma que eu não queria ver. Mas, só essa. Mas eu queria ver qualquer outra sigla, qualquer outra pessoa, irmanada até com o MDB ou com o PP, mas alguma coisa que puxasse. E vou dizer uma coisa. Vice é igual a nada, né? Porque vice não manda nada. E aí quem carrega essa pecha de vice é que é o complicado. Mas, Simone, querida, muito obrigado pela tua participação. Agradeço realmente aqui a tua participação no nosso programa. E vamos conversar mais à frente. Sempre que tiver destaque, a gente vai trazer aqui você para que você possa conversar. É bom conversar com as pessoas que entendem de política e que falam as coisas certas. Não é daqueles que ficam mentindo e dizendo que os outros é mentiroso, mas não tem como provar que os outros é mentiroso.
Fala que é mentiroso por falar. Mentiroso, mentiroso. Mas, Simone, brigadão, querida. Valeu, Suter, eu que agradeço, né? Agradeço também a todos que vão ter a paciência também para nos ouvir, né? Estão nos ouvindo aí. E agradeço o espaço, a oportunidade, a gente está sempre à disposição, né? Quero deixar bem claro que podem sempre contar comigo. Aquilo que a Simone puder fazer é pelo coletivo, é pela população, é para os meus eleitores e para os meus simpatizantes. E para todas as famílias de Guabiruba que pensam, né, numa cidade pujante, uma cidade em crescimento, e que nós possamos colher os frutos lá na frente dessa boa administração sendo feita por Legislativo e Executivo. Obrigado, Simone. Estamos chegando ao final aqui do nosso podcast desta quarta-feira, dia 3 de maio do ano de 2023. Conversamos com a vereadora do MDB, Maria Simone Fischer. Obrigado a você que esteve aqui com a gente. Continue aqui. Se inscreva no nosso canal no YouTube, compartilhe com seus amigos. Vamos juntos fazer uma Guabiruba cada vez melhor, porque Guabiruba tem opinião. Até mais!